Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Onde Vamos. Eu sou Regina Lima e, para quem está chegando agora, esse é um canal que vai sempre tratar de temas que nos mobilizam, nos instigam, preocupam, fascinam e iluminam. E hoje a nossa ideia é fazer um pouco de cada coisa com o nosso convidado mais que especial, Renato Barbieri. Muito obrigada por ter vindo. Prazer, Regina, estar aqui no Onde Vamos. Onde vamos? Onde vamos? A boa questão, é ótimo, é a questão. É a questão. Nós vamos puxar ela para vários lados hoje. Deixa eu fazer uma breve apresentação para vocês. Renato nasceu em Araraquara, foi marceneiro, cursou engenharia um pouco, depois acabou vendo que não era bem a praia dele, e dá para entender por quê hoje, né, com essa carreira tão bonita no cinema. Obrigado. Mas se encontrou na psicologia e depois fez pós em semiótica com a Santaella, aqui pertinho, na PUC. Na produtora Olhar Eletrônico, o Renato conheceu o universo do audiovisual, né, foi seu primeiro contato, e aí até o seu trabalho de conclusão de curso você acabou fazendo em formato audiovisual, que é muito interessante, né. Foi aí que eu comecei. E é importante a gente, inclusive, falar para as gerações mais novas, que eram tempos sem internet, sem equipamentos digitais, né, então produzir o audiovisual, a gente vai falar disso já já, né, Sem Renato? computador, Era uma máquina assim. exato. E era uma casa, eu fico tentando imaginar essa casa, né, então era um casarão na Praça Benedito Calixto, que fica aqui em São Paulo. Para quem não conhece, hoje tem uma feira de antiguidades que acontece aos sábados, a praça hoje fica lotada, né, um fervo, como diria no interior, né. E aí você tinha foi quando você faz os seus primeiros curtas, do outro lado da sua casa, que é de 85, do vídeo de 87, Expiação em 89. E só para vocês terem uma ideia, quem eram as pessoas que circulavam nessa casa, né? Fernando Meirelles, o Marcelo Taz, Marcelo Machado, José Roberto Salatini, Paulo Morelli, e foi nesse casarão que o Renato se encontra com a arte que lhe traz reconhecimento e muitos prêmios. E em 85, ele funda a Gaia Filmes. É isso, Renato? É isso. Como começo, é isso aí. É o início. 80, exato, 85, 83, estamos falando aí de 42 anos, né? Agora, a marcenaria não deixa de estar presente um pouco no seu trabalho, né, na sua arte. Interessante. Não é? Você monta as pequenas peças, peças que se encaixam. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas tem a ver, sim. Tem a ver. Tem uma carpintaria ali Tem. nesse trabalho do audiovisual, né? É. E uma arte de finalização, né? Então tem a ver, sim, os encaixes, a montagem. Interessante você trazer essa conexão. São muitos filmes, a gente vai falar um pouquinho dos últimos, mas aos poucos também nós vamos navegando em alguns mais antigos, né. E eu gostei muito de uma frase sua, porque você não faz só a ficção, né, você faz principalmente o documental. E você diz que o real é inesgotável, né, Renato? Então a sua matéria-prima é inesgotável, né? Eu diria que é a nossa matéria-prima. É. Bom, obrigado, Regina, pelo convite. Uma delícia estar conversando com você, essas coisas todas aí. Essa retrospectiva é rara, né? Que não é toda hora que isso acontece. Mas essa é uma máxima, né, do documentário. O real é inesgotável. E isso vale para tudo, né? O que muda são as lentes, né? A gente tem lentes culturais muito fortes, né? O patriarcado, a gente já nasce com lentes, né? Que é uma coisa que a gente vai adquirindo, a gente já nasce com elas, assim, né? É como o Lacan fala, né? Puxando da psicologia, a gente já nasce falado. E aí, no processo da nossa vida, a gente vai desconstruindo essas coisas para ir entendendo e possibilitando olhar o real sem lentes, porque é isso que importa, né? Você, de fato, olhar para o real. E o real, eu costumo dizer também que ele é muito pedagógico, ele nos ensina muito e ele não precisa de bula. Quando você entra em contato com o real, você é atravessado por sentimentos enfim, isso aí em si já é
algo assim de um aprendizado, enfim, e de uma revelação, né? Porque você ter acesso ao real é uma revelação. E no meu cinema eu busco isso, trazer o real, né? Abordar o real, ser atravessado por ele, para poder, vamos dizer, amalgamar nas obras cinematográficas, né, audiovisuais, esse real. E possibilitar às pessoas que assistem esses filmes o atravessamento do real. Então, acho que esse eu acho que o real nos cura, inclusive. Eu acho que o mundo está doente por N motivos, a gente pode falar alguns deles aqui, mas é também bem inesgotável o tema da doença, doenças psíquicas, um mundo onde a maior pandemia é o suicídio, pouca gente fala disso, porque é a demonstração da falência da civilização, dessa civilização. Então, acho que a cura vai se dar pelo real também, né? Se dá pelo real. Em todos os níveis, né? Não é só no nível do cinema, né? O que é a psicologia, a psicanálise, se não você entrar em contato com o seu real e se curar, né? Às vezes um trauma lá da sua infância que te perturba até hoje, quando você entra em contato com ele, como ocorreu aquela cena, ela te cura. Então tem algo mágico aí que a gente não sabe bem como é que é isso, né? Porque não foi a gente que inventou. Ele é anterior a nós, inclusive, mas essa cura ocorre no contato com o real, no atravessamento do real. E é isso que o mundo precisa. O mundo precisa mais do real e menos da fantasia. E eu costumo dizer também que o real é mais rico que a fantasia. A gente sempre acha que o imaginário é muito rico, inesgotável. Não, o real é mais surpreendente. Sim. O real é capaz de criar situações impensáveis do ponto de vista do imaginário. Basta olhar o Brasil, a história recente do Brasil. É um roteiro de cinema que nenhum roteirista seria capaz de pensar. De tanta coisa surpreendente que surge e é real. Então, acho que nós precisamos, sim, todas de banhos, atravessamentos, imersões no real. E o cinema ajuda nisso. Lógico, porque o cinema tem uma capacidade imersiva, né? E é muito interessante, eu queria... porque as suas obras são tão profundas, né? E elas entram nessa realidade de forma nua e crua, mesmo na ficção de pureza. Mas vamos começar falando do longa documental, O Tesouro Natterer. Tesouro Natterer. Natterer. É o nome, né? O Johann Natterer é um personagem. E aí eu queria fazer uma pergunta, e a gente já vai contar para quem está nos assistindo o motivo dela. Onde vamos sem o nosso acervo? Você mostra, só para contar, né? Você mostra nesse longa um acervo de mais de 55 mil peças, de uma riqueza não tem como, incalculável, e que a cena que para mim é mais tocante de todas é quando um indígena Munduruku, o Hans Munduruku, Bienvenido en el Museo del Mundo in Vienna. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, nach Wien zu kommen. Wir wissen, dass die Situation in Brasilien im Augenblick sehr schwierig ist und wir hoffen, dass die Zukunft Besseres bereithalten wird. Sim, eu venho aqui como indígena do Brasil, eu sou sangue do Brasil. Eu fico muito agradecido por a senhora ter me recebido aqui. E eu sou etnia de 14 mil habitantes, etnia Munduruku.
onde eu sei que está aqui artesanatos e a história dos meus ancestrais, graças a Viena, tem protegido, conservado esse documento vivo da nossa história. Se fosse pelo Brasil, já tinha sumido. O Hans, ele né, e é curioso, né? Enquanto é um povo da floresta, aí pega um avião, vai para Viena, entra no museu, sobe escada de museu, abre porta trancada, e aí que é comum, a gente sabe, é uma forma de você guardar acervo que ocupa menos espaço, né? Então são aquelas portas que vão girando, e aí as coisas vão correndo e vai abrindo, aí vem uma gaveta, de repente vem as peças dos ancestrais dele. E aquelas peças que ele nunca teve contato, que ele nunca viu. A gente percebe o olhar dele, é uma mistura, a impressão que é o que me passou, né? Não sei se é exatamente isso que ele estava sentindo, mas o que ele me passou é um deslumbramento, né? Um contato com seus ancestrais, porque para os povos indígenas aquelas peças têm uma importância, às vezes, muito maior do que para nós aqui, né? Da cidade, de um... Ou para o próprio museu. Exato, ou para o próprio museu, embora a gente tenha que fazer uma ressalva, está tudo muito bem cuidado, Sim. muito bem tratado, muito bem conservado, né? Sim. Mas é dessa etnia e tem uma importância para ela, não é? Mostrar para os seus descendentes e contar a história do porquê daquela peça. Então, quando ele pega uma espécie de uma grande corneta, né, que é enorme, e ela está até quebrada. É uma trombeta. É uma trombeta. Ele tenta fazer o som não sai direito porque ela está danificada, e ele fala, isso não existe mais, né, no meu povo, ninguém nunca mais viu, ninguém nunca mais fez, e talvez porque as peças tenham sido levadas para Viena e eles não puderam reproduzir também, né? Mas, então, onde nós vamos sem o nosso acervo? Talvez se eu não tivesse ficado lá, também ele tivesse se deteriorado, ou tivesse sido também pilhado, sem conservação. Mas é de direito do povo Munduruku, né? Não, assim, você está abordando um motivo central do filme, né? No que se tornou o filme, né? O Johann Natterer é um viajante naturalista. Você tem um trailer aí, podemos mostrar. Vamos. Ele vem e passa 18 anos no Brasil. A maioria dos naturalistas viajantes, eles passavam de 1 a 3 anos no Brasil. E o Natterer, ninguém sabia dele, nós estamos trazendo ele para o conhecimento geral, né? Mesmo na Áustria, ele é bastante desconhecido. No Brasil, então, nem se fala. E aí a gente fez esse filme, sim, mostrando esse acervo, né? Como que ele coletou, a viagem que ele fez pelo Brasil ao longo de 18 anos. Então a gente fez o caminho dele no Brasil, assim, numa ordem cronológica. É uma epopeia, né? Uma epopeia, um caminho que pouquíssimas pessoas fizeram até hoje. Saindo do Rio, percorrendo o Sudeste e depois o Centro-Oeste. É aquela serra que vai levar para a Ilha do Mel, que aparece no documentário? Que até de Paranaguá. Que tem uma descrição ali, que tudo era feito por mulas, né? Exato. Eu achei muito interessante também, eu não sabia dessa peculiaridade dessa época, que na verdade quem mandava em tudo eram as mulas. Porque mula é um bicho extremamente inteligente, muito, tido como teimoso, mas não tem nada de teimoso, né? Ele não vai se matar para carregar no lombo coisas que ele sabe que ele não consegue. Então, se ele não quer ir, ele não vai, né? Uhum. Então é isso, né? Nos diários, tem uma historiadora que vocês conversam e ela fala que é comum encontrar nos diários páginas e páginas falando sobre o humor das mulas. Exato. Então, e o Natterer, isso há 200 anos atrás, ele veio lá com a princesa Leopoldina, a arquiduquesa Leopoldina, uma missão científica que chama Expedição Austríaca. Ele acabou coletando essas peças todas, enfim, naturais e etnográficas. Acabou fazendo a maior coleção etnográfica do Brasil no mundo. Para você ter uma ideia, enfim, de 2.309 peças etnográficas de 68 etnias. No Brasil, você não tem nenhuma coleção indígena comparável à coleção Natterer. Isso, por si só, é grandioso. O Natterer não fez saque, ele trocou, ele fez escambo, comprou as peças e foi coletando nessa longa viagem de 18 anos. Inclusive, casou com uma indígena e teve 3 filhos. Teve 3 filhos, formou uma família brasileira, foi com essa família para a Áustria, ou seja, assumiu essa família, porque num momento de
supremacismo, né, fortíssimo europeu, ele assumiu essa família e montou essa coleção que está lá intacta, muito bem preservada pelos museus austríacos nesses 200 anos. Isso passando por incêndios, por guerras, enfim. Então é um milagre, primeiro essas peças terem chegado lá e Sim. depois estarem intactas praticamente 200 anos depois. É quase um milagre que isso tenha ocorrido. Eu li também que a própria Leopoldina, ela era uma estudiosa, né? Ela era uma cientista. Uma mineralista quase, Isso, né? mineralista. E que ela garantiu as primeiras remessas, ela que garantiu essas viagens, né? Isso. Depois, claro, em 18 anos, muita coisa aconteceu, mas as primeiras... Leopoldina morreu jovem. Pois é. E ele continuou aqui. Depois da independência, não tinha mais acordo Brasil, Portugal, Áustria com a independência, né? E o Natter continuou e os outros voltaram todos. O próprio Thomas Ender, que nós falamos agora há pouco, né? Thomas Ender. Ficou só um ano. Exato. E aí, essas peças que estão lá, nós levamos o professor Hans do Munduruku, uma liderança importante lá da região do Tapajós, né? É Tocantins, né? Tapajós. Mas o estado? O estado do Pará. Do Pará. Do Pará. E aí, essas peças estão lá. E ele, quando viu pela primeira vez, não tinha conhecimento dessas peças, porque essas peças não existem mais no Brasil. Né? Por quê? Porque os indígenas foram, assim, sendo acuados e exterminados ou violentados, enfim, nesses séculos, né? E principalmente de 200 anos para cá, onde essa agressão continuou e continua. O que está acontecendo hoje com os Munduruku, sendo terras invadidas por mineradoras, os Yanomami estão matando indígenas por causa de ouro, 500 anos depois. Então você vê como a situação nossa é grave, historicamente muito grave. E essas peças estão lá. O filme, ele aponta para o caminho da repatriação. E a curadora da coleção Natter, etnográfica, ela fala, olha, nós temos muitas peças repetidas, inclusive, que elas podem voltar ao Brasil. Então, o que a gente tem que fazer agora? Um grande acordo, um grande tratado interinstitucional que entra o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Cultura, o Itamaraty, o IFAM, enfim, uma série, a FUNAI. Você pega várias instituições brasileiras que fazem acordo com as instituições, Ministério da Cultura... Ministério da Ciência e Tecnologia também, né? Tecnologia também, e com as instituições austríacas, né? Dos museus, do Ministério da Cultura de lá e do Ministério das Relações Exteriores de lá e tudo. Para quê? Para fazer um acordo operacional que essas peças possam estar aqui e que possam, assim, brasileiros e austríacos possam estar fazendo estudos em cima dessas peças lá e cá, entendeu? Sim. Então, acho que isso aí é plenamente possível, só que tem que ser feita essa costura institucional. O filme, ele abre caminho para isso, né? Primeiro que ele revela esse acervo incrível. Você vê, ele é tão impressionante. Os índios Manau, que a gente nem sabe deles, porque foram extintos, as etnias que resistiram foram extintas. Resistiram à invasão. Os mais dóceis. Os mais dóceis, enfim, os que foram mais, enfim, diplomáticos, de certa maneira, enfim. E esses que resistiram, não quiseram ser escravizados, tal, foram exterminados. Os índios Manau deram origem ao nome da cidade de Manaus. A gente nem sabe disso. Conhece Manaus, mas não sabe que antes de Manaus tinha os Manau, escreve com O no final. O Museu Amazônico de Manaus tem uma peça dos índios Manau. A coleção Natter tem 12 peças cerâmicas. Então você vê como... Bom, se essas peças não tivessem sido levadas pelo Natter, certamente nenhuma delas estaria hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque não existe esse cuidado com a memória. Os indígenas não foram nem integrados na sociedade brasileira ainda. Ainda são vistos como bugre, como pessoas, né, inferiores, enfim. Há todo um racismo contra os indígenas. Não há um racismo só contra os negros. Há um racismo imenso contra os indígenas. Né? Você sabe, Renato, que há uns quase 10 anos, eu fui fazer um trabalho em Manaus.
E eu fui conversar com vários jornalistas, né? E eu sempre gostei muito de floresta, então um dos meus assuntos com eles era como é que eu faço para entrar na floresta? Onde que você já foi aqui? O que que você conhece da floresta? E eu fiquei muito surpresa. Eles eram manauenses, todos. Só um conhecia a floresta. Ah. Né? Então, esse contato com o real, mesmo estando próximo geograficamente da floresta das etnias, você vê que talvez por justamente não ter esse contato, as pessoas não despertaram e não valorizam. Exatamente. Né? Você Não valoriza, conhecem. Você só valoriza o que você conhece. O que você não conhece, você não tem nem como valorar. É. Né? Você só ama o que você conhece também. É. Então, você não pode nem amar se você não conhecer. Então, é importante entrar em contato, enfim, e ser atravessado pelo real, porque é isso mesmo, é você sentir, você fazer o contato, sem preconceito, sem supremacismo, sem salto alto, sem nariz empinado, né? A gente tem que chegar na horizontal com o real. Então, outro ponto também, eu acho que só olhar como hoje em dia tudo se passa pela tela na palma da mão, Sim. só você olhar aquela foto aérea da devastação da extração de ouro ao lado do rio Tapajós, Rio Negro, etc. A impressão que eu tenho é que para as pessoas parece que elas estão vendo uma ficção. Muita gente não compreende com o choque da realidade ali. Eu não sei se... Isso é hoje, né? É. Nós estamos falando do hoje. A gente estava indo para filmar as terras indígenas Munduruku, para esse filme Tesouro Nátria. A gente fez uma travessia complexa. Para você ir numa terra indígena no Pará, é bem complexo a logística. E a gente foi de Itaituba para Jacareacanga de ônibus, um ônibus que a gente alugou, né? Porque para levar víveres e água, enfim, equipamentos, roupas e tal. E nesse caminho eu vi um incêndio absurdo no caminho. Primeiro a gente levantou drone, viu a floresta amazônica maravilhosa. Um mar verde, né? Mar verde, árvores floridas, enfim, um negócio incrível, ipês. E aí, de repente, logo mais à frente, uma viagem de 12 horas, hein? Uma viagem longa. Logo mais à estrada de terra. Logo mais à frente, uma devastação fumegante. Nossa, o que está acontecendo? Mas a gente tinha horário para chegar. Eu não poderia levantar drone naquele momento, senão a gente ia chegar muito de noite e atrapalhar toda a logística do dia seguinte. Eu falei, na volta a gente filma. E na volta, 3 dias depois, a gente estava passando por lá, voltando de Jacareacanga para Itaituba, onde tem aeroporto para seguir viagem, e a gente parou e levantou drone. E aí essa imagem que você se refere. Depois eu fiquei sabendo que era o Dia do Fogo. A gente estava lá no Dia do Fogo. Você está filmando em 2019, né? Eu filmei em 2019, antes da pandemia. Logo antes da pandemia. E aí, depois eu fiquei sabendo que era o Dia do Fogo, porque quando você estava lá no meio, você não sabia nem. Depois você vai ler o jornal, o Hard News, Dia do Fogo, porque foi planejado. E tiveram dos 1.400, uma coisa assim, focos de incêndio daquele dia. 1457. 1457 focos de incêndio. Teve 6 grandes, assim, gigantescos. E um deles era esse, que eu filmei. Entre Jacareacanga e é realmente devastador, porque você bota o drone e vai. É a floresta, assim, fumegando no chão. Tinha uma árvore de pé. Imagina os animais todos que moram ali, que vivem, têm seus ninhos, suas comunidades, sua sociabilidade, porque a sociabilidade não é só humana. Sim. A gente está com esse pensamento supremacista de espécie. Acho que só nossa humana, só a nossa espécie é que sente, pensa, é inteligente e tem sentimento e tem consciência. Quando, na verdade, eu trabalhei isso numa série que chama Consciência ao Cubo, que eu estava falando com você. Todo corpo vivo é senciente, tem atributos de inteligência, sentimento, consciência e autodeterminação. Então, quando você vê esse incêndio, não são as árvores apenas, que também têm sociabilidade, porque hoje... Elas se intercomunicam pelas raízes, né? Pelos estudos da vida secreta das árvores, elas têm todo um cuidado uma com a outra, as mais velhas cuidam, dão os nutrientes que faltam para as outras e tal. Então, isso é sociabilidade.
E isso vale para todo tipo de inseto, para todos os tipos de animais. Enfim, e o fogo, ele simplesmente é o apocalipse disso tudo. Ele devasta, ele mata todas essas comunidades, né? Às vezes são cidades inteiras de cupim ou de comunidades de onças, comunidades de cobras. Imagina, tudo vai... Os anfíbios todos. Os anfíbios, vai tudo vira pó. Então é uma devastação maior, assim. Isso está acontecendo nesse momento. Nós estamos conversando, o Cerrado está sendo destruído e a floresta amazônica está sendo destruída numa escala forte. O que mais me assusta, Renata, é quando eu escuto os pesquisadores, cientistas, todos dizendo que a Amazônia está muito próxima daquele momento que eles chamam de não retorno. Tá. E era inimaginável isso há 30 anos, né? Inimaginável. Parecia inesgotável, né? Um mar mar verde, um mar de árvores e tal. Mas a gente as máquinas são cada vez mais poderosas, né? Então elas, por exemplo, o garimpo, não é garimpo, é mineração. Garimpo é da Bateia, é romântico o garimpo da Bateia. Hoje a mineração com máquinas PC, que são máquinas, eu filmei algumas, enfim, você tem um monte de máquina PC, são máquinas de milhões de reais, uma delas. Tem investimento empresarial pesado, né? Pesado, de São Paulo, de Brasília, de gente forte, gente graúda, da política e do capital, né? Não, e agora que a gente está vivendo algumas guerras, a gente sabe que o ouro se valoriza, né? O ouro se valoriza. Aliás, pega mal hoje usar ouro, né? Comprar ouro é um negócio meio politicamente correto, porque, na verdade, você está matando vidas ali, de todas as espécies, por causa daquele ouro. Aí eu mostro isso, né? Eu mostro aéreas desses rios, que eram rios fabulosos, de águas puríssimas, onde os Munduruku e outras etnias tomam banho, fazem sua comida, enfim, vivem daquela água há milênios. Hoje elas têm mercúrio. A pessoa come o peixe, ou bebe aquela água, ela vai acumulando esse mercúrio que gera problemas neurológicos, de má formação dos fetos, enfim. Então, é uma tragédia, de fato, que está ocorrendo nesse momento, e uma capacidade destruidora das máquinas cada vez maior. Então, é preciso, de fato, uma consciência coletiva, né, muito grande, para que todo mundo fala, não, vamos parar com isso e vamos dar outro rumo. Para onde vamos? Vamos dar outro rumo para esse caminho, que é um caminho que os cientistas estão falando, né, de várias fontes, que é um caminho abismal, que nós vamos cair num abismo que a gente não sabe onde vai parar, né? Isso vai ser muito... Enfim, talvez sejamos a última geração que conhece uma brisa, por exemplo, né? Porque isso aqui vai ficar muito quente, muito hostil à vida, com essas tempestades, né, fora da curva, uma seca absurda, um problema de geração de comida que vai ser muito difícil, porque as plantas elas vão queimar as folhas, um alface, por exemplo. Vai ser muito caro você se alimentar num ambiente desse. Esse ano mesmo, né? Vamos ao real, né? As pessoas que iam ao mercado viram o preço do café subir, do azeite de oliva, e são 2 produtos que foram atingidos por conta da emergência climática. Pois é. A emergência climática já está aumentando o preço das coisas. E ainda nós não caímos no abismo. Nós estamos assim, na beira desse abismo. Então é mais um pouquinho e o nosso planetinha vai rolar ladeira abaixo, abismo abaixo, e aí vai ficar mais difícil viver. Vai ficar bem mais difícil viver. Você já tem uma previsão de quando vai ser lançado? O Tesouro Nátria, nós estamos fazendo ainda uma carreira dos festivais. Ele passou na seleção oficial do Festival Tudo Verdade, do ano passado, ganhou o grande prêmio. E aí foi pro Oscar? Aí a gente foi candidato a candidato, fizemos uma campanha, não tivemos muito recurso, mas enfim, fizemos bravamente uma campanha, não entramos entre os 5 finalistas, mas enfim, foi pela minha primeira experiência assim, de fazer uma campanha para o Oscar. E aí estamos participando de outros festivais e pretendemos lançar esse ano, 2025, porque nesse ano
É um filme, enfim, que se passa no Brasil e na Áustria, né? A gente teve acesso a essas peças, os museus se abriram para essa produção brasileira, né? É. Então a gente quer fazer esse ano porque esse ano fazem 200 anos que a Áustria reconheceu a independência do Brasil. Foi o primeiro país europeu a reconhecer a independência do Brasil. Porque a gente aprende tudo meio errado Sim. na escola, está na hora dessa escola ensinar a história direito, e não só uma história colonial, como, por exemplo, o descobrimento do Brasil, que é uma aberração, de uma abolição que não houve, e de uma independência que a gente aprende, que foi no dia 7 de setembro de 22, mas a Áustria reconheceu 3 anos depois, em 1825, a independência do Brasil. Nenhum país europeu tinha reconhecido, que não podia vender a cana-de-açúcar, o açúcar que se produzia aqui, as plantations, não se podia vender para Londres, por exemplo, onde tinha a Bolsa de Londres principal. Então, depois teve a Revolta dos Cabanos, a cabanagem, que foi uma revolta importantíssima, que a gente pouco sabe dela também. Mas que vocês mostram também no longa, né? O Nather teve em Belém, finalizando a viagem dele de 18 anos, exato em plena Revolta dos Cabanos. E eu fiz uma minissérie com o Vitor Leonardi, que é um grande parceiro meu, historiador. A gente fez uma série chamada Revolta dos Cabanos, então é um tema que eu conheço, já venho trabalhando. E no Nather eu fiz umas projeções, você viu umas projeções, assim, que são os neocabanos e os fantasmas da cabanagem. Foi a revolta que gerou mais mortes na história do Brasil. 40 mil, né? 40 mil. 40 mil pessoas morreram, crianças, mulheres, inclusive. Que para aquela época é uma parte da população. Uma parte importantíssima da população foi exterminada. A gente pouco sabe disso. E a gente aprende mais sobre o Império Romano do que a Revolta dos Cabanos, que eu acho um absurdo, porque é uma educação colonialista. Sim. Esse é o nome disso. E a gente mostra isso, né, a cabanagem, mas eu estava falando outra coisa. Do lançamento? Que vai fazer 200 anos agora? Então, e a cabanagem, por exemplo, o norte do Brasil, só integrado ao Brasil que a gente conhece, né, esse território, parece que assim, independência é o Brasilzão, só faltou o Acre, depois surgiu o Acre, né, foi comprado a Bolívia. Sim. Mas não, o norte não era Brasil. Ele não tinha aderido à independência. A ideia de independência de Dom Pedro I, Leopoldina, Zé Bonifácio, eles não tinham aderido. E houve a Revolta dos Cabanos, houve quase uma guerra, houve tiros de canhão em Belém, por parte das forças do Rio de Janeiro, e só em 85 que o norte, metade do Brasil, vira Brasil, adere, né, à ideia de independência de Portugal, que eles não queriam. Não queriam se reportar ao Rio de Janeiro, porque o norte tinha ligação direta com a Europa, com Inglaterra e com Lisboa e com Portugal. Então, por que eles iam ter um intermediário, que era o Rio de Janeiro? Eles não queriam. Então, as elites do norte, elas não quiseram a independência. Nós queremos continuar tendo relação com a Europa do jeito que a gente tem. E houve uma ameaça forte ali de guerra, né, também, contra o norte. Então, só em 85 que o Brasil, de fato, fica independente, vamos dizer, de Portugal, e se torna um país, que é esse país que nós estamos aqui hoje. Mas a gente aprende que foi em 22, mas não, foi de 22 a 35. São 13 anos. Não, são 13 anos para se completar esse ciclo da independência. A gente não aprende isso. E a escravidão, então, é outro caso que vamos entrar agora, né, na pureza, em servidão e tantos outros. Eu fiz uma série também que chama Libertários, que é uma série antirracista, 13 episódios de 26 minutos, onde a gente trabalha também o tema dos grandes libertários, pré e pós Lei Áurea. Onde vamos chegar sendo um país que ainda tem trabalho escravo, Renato? Pois é, nós somos uma história de continuidade, né? O Brasil não teve nenhuma ruptura até hoje. Por quê? Porque a gente continua escravagista. Não é só porque a gente tem escravos, escravizados na Amazônia, empregadas domésticas são escravizadas, alguns
funcionários de construção civil são escravizados, em minerações. As lavouras de café. Lavouras de café, de cebola. Palma. Enfim, você encontra muita escravidão no Brasil, escravidão contemporânea. Que, a rigor, a escravidão contemporânea, ela começou no dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte. Eu diria que o Brasil ele foi colonial até 3 de maio de 88, e no dia seguinte ele se torna neocolonial, até hoje. Estamos falando da educação neocolonial. Sim. A educação é colonizada. Até hoje, os meus netos vão ter a mesma educação que eu tive, uma educação errada, entendeu? Do ponto de vista de história. E isso também gera o racismo, porque você aprende uma história eurocentrada, né? E não aprende a história do negro no Brasil, dos indígenas no Brasil e a história da África, né? História da África, que é muito importante, que nos constitui. Então, o Brasil ele tem uma base escravagista e racista que é o que nos define, né? É o que nos define. Só que isso não é muito discutido, isso não é quase nada discutido, porque a gente vive uma democracia, né? Então, essa ideia de democracia, porque tem o voto, então está tudo certo, quando, na verdade, a gente continua sendo um país escravagista e racista. Não é só que é assim por por acaso, né? A gente é assim por uma construção cotidiana, né? O racismo ele nos é ensinado na escola. Quando você aprende a história da Europa, do Império Romano, né, da Península Ibérica, né, Babilônia, você vai aprendendo essa história e não aprende a nossa história, a Revolta dos Cabanos, por exemplo. Quantas páginas são dedicadas aos livros escolares para as grandes revoltas? Quem são os malês, né? Quem são os malês? Que eram revoltas anti-escravagistas, eram revoltas libertárias, né? Que você pode pensar no sentido democráticas. Eu achei muito curioso também que o Darwin, ele não fez nenhuma expedição aqui, mas ele passa pelo Rio de Janeiro naquele mesmo momento do Thomas Ender, do Nettener, e ele fica horrorizado com a escravidão. Fica. Que é uma violência, enfim, absurda, uma crueldade. Inclusive, a escravidão no Brasil, a escravidão clássica, era de uma crueldade, assim, de arrepiar os cabelos. Hoje, ela é cruel também, não deixou de ser cruel, só que não tem aqueles requintes de crueldade, de pelourinho, enfim, que era público, né? Se bem que eu não sei se você lembra, teve um caso que foi no período do governo Bolsonaro, que era um rapaz jovem que ele teve queimado na parte de cima da mão, assim, como se fosse gado. Ah, sim, isso ainda existe, Isso ainda, ou até recentemente existia esses casos de marcar corpos pretos, né, com ferro, como boi. Então você tem esse tipo de aberração, né, humana, essa desumanização completa, né? E aí eu acho também que a consciência disso é que vai gerar essa mudança. Não é uma mudança de uma pessoa, de um abolicionista ou outro. A sociedade brasileira tem que se tornar abolicionista. Tanto é que você termina servidão, né? Você tem uma frase ali muito marcante, né? Abolição já, a outra não valeu, né? Exatamente. Para a gente ter consciência de que nós precisamos fazer a abolição da escravidão no Brasil, que ainda não foi feita. Por quê? Porque continuou. E continua até hoje. Os números estão piorando. Eu achei tão curioso. Nós estamos gravando, pessoal, para vocês saberem, no dia 2 de maio. Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, né? Atrás do meu prédio tem uma obra. E eles estavam trabalhando. Eu saí à rua e eu vi muitas coisas funcionando, muita gente trabalhando. O que há alguns anos era uma data em que os sindicatos organizavam festas para lembrar a origem, né, do dia 1º de maio, que tem uma história importantíssima. Manifestações, né, em praças, de discursos, tal, de valorização do trabalho. E você vê que passou meio batido esse 1º de maio mesmo, hein? Passou, tem um pouco o movimento do 6x1, né, para diminuir a escala de trabalho. Mas é uma coisa muito, muito pontual. Ficou mesmo passando. Você não teve grandes manifestações. Não. Verdade. E com a reforma trabalhista, que é recente, né? É de, acho que 2017, se não me falha a memória, a gente tem o desmonte de uma série de conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né?
Tem juízes do trabalho que têm declarações assim, eles estão muito preocupados com o que Sim. está acontecendo. E houve o que se diz a uberização do trabalho, né? Então é uma precarização do trabalho que leva ao trabalho escravo contemporâneo, muitas vezes, né? Então que parece que o cara é empreendedor, né, do próprio negócio, quando na verdade ele está lá trabalhando 16 horas por dia, sem garantia nenhuma de fundo de garantia, direitos trabalhistas, férias, 13º, que são importantíssimos, conquistas históricas dos trabalhadores, recentes, de um século. Sim. Não é uma coisa que a CLT, né, 1900, né, nos anos 30, vai fazer 100 anos, né, fez 80 anos agora, há 2 anos. E aqueles movimentos em Boston, nos Estados Unidos, né, dos trabalhadores, a principal bandeira na época era a carga de 8 horas de trabalho, não ter criança trabalhando. Conquistas importantíssimas sociais, que teve gente que morreu por essas conquistas. E que, de fato, hoje o neoliberalismo está levando à perda dessas conquistas com uma máscara de empreendedorismo que é uma grande mentira, né? Trabalho escravo, crime ambiental, desmatamento, grilagem e morte no campo. Eles são componentes de uma cesta. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Roubou terra pública, você roubou o meio ambiente, você roubou o trabalho. A pessoa não é mais tratada enquanto ser humano, mas enquanto mercadoria. E tanto no Servidão, que aí é um longa documental, onde é que as pessoas conseguem assistir o Servidão, Renato? Bom, tem o site, o canal no Instagram da Gaia Filmes, que é Gaia com Y, Gaia Filmes, em português. A gente vai colocar também no texto do vídeo, né, aqui. No tbr.com, e lá tem todos os títulos e onde encontrar. Ótimo. Alguns títulos que estão disponíveis, vamos dizer, sinal aberto, estão no canal da Gaia do YouTube. Então, a Revolta dos Cabanos, por exemplo, está lá no YouTube, e outros títulos, né? E alguns títulos não, a gente tem que, de fato, botar naquele sistema pay-per-view, né? Você paga para ver, sei lá, no YouTube, tem o YouTube TV, o Google e outras, né? O Pureza está no Globoplay. Quem é assinante tem acesso, quem não é assinante paga lá R$5, sei lá, R$3, 5, 6, varia um pouco. Mas é bastante acessível. E esses títulos todos estão disponíveis, né? E você vai ver as marcas dos canais onde esses títulos estão disponíveis no site da Gaia. E da Dona Pureza, a gente precisa falar dela, né? Não podemos conversar com você sem falar da Dona Pureza. É uma mulher impressionante, né? E a Dira Paz, por sua vez, a representa também de forma magistral, né? É curioso como a gente olha para a Dira, mas não olha para ela, olha para a Pureza, né? E a coragem dessa mulher de se enfiar, né, de se candidatar para uma vaga nessas fazendas para tentar localizar o filho dela e corre risco de vida e não se intimida, né? O seu ex-colega de Olhar Eletrônico, Marcelo Taz, entrevistou o advogado Dias, que é da Comissão Arnes, José Carlos Dias. Foi ao ar faz uma semana, acho, essa entrevista. E ele lembra que naquele momento da ditadura, né, eles faziam reuniões na casa do Dom Paulo Evaristo Arnes e os próprios advogados foram presos no DOI-CODE, etc. E que o Dom Paulo pegava, na hora de ir embora, assim, pegava eles pela mão e dizia, olhava no olho e falava, coragem. E se tem uma coisa que Pureza teve, foi coragem, né? Verdade. E conta um pouco, porque eu ouvi você falando que servidão alimenta pureza e pureza alimenta o filme, né? O filme Pureza, embora seja inspirado em fatos reais, ele é um filme de ficção, né? E o Servidão já é um longa documental onde você aproveita muito do que você pesquisou para Pureza. É isso. Quem alimentou quem ali? Quem nasceu primeiro? Não, primeiro nasceu o Pureza, o filme de ficção, né, que me foi trazida essa história por um fotógrafo de Brasília, chama o Santarém. E aí eu fiquei encantado por essa história, porque eu já tinha trabalhado o tema da escravidão clássica, né? O Atlântico Negro na Rosa dos Orixás é um filme que trabalha a questão da escravidão clássica. Eu fui lá nos portos, na África, na chamada Costa do Escravo, então eu fui nos lugares assim muito fortes desse tráfico transatlântico humano, né?
Tinha feito também o Terra de Quilombo, Espaço de Liberdade, que é exatamente uma tradição libertária, anti-escravagista, né? Uma tradição quilombola importantíssima. O primeiro foi Moçambique, em 96. E primeiro foi Moçambique, foi minha primeira produção na África, agora eu já estou na 5ª produção na África, é um continente, enfim, que tem São uma várias afinidade. Áfricas. São várias Áfricas dentro da gente. É. Porque o novo filme chama A África Dentro da Gente. E aí, o que a gente estava falando mesmo? Quem alimentou quem? Pureza? E aí, eu falei, puxa, o tema da escravidão contemporânea, eu nunca tinha me atentado para ele, né? Não era um tema muito falado também. Eu falei, não, isso me interessa muito. Uma mãe... E eu estava em busca de um filme de ficção, porque eu tinha feito meu primeiro filme de ficção, chama As Vidas de Maria. Eu falei, agora eu quero fazer um segundo, que eu gostei disso aqui. Né? Eu gosto muito do gênero ficção, acho que é fascinante. O set, dirigir atores, assim, é um negócio realmente maravilhoso, assim. Eu realmente gosto. E aí eu comecei a fazer pesquisa, sempre investindo muito em pesquisa, né? Eu acredito na pesquisa, e a pesquisa é uma imersão no real, né? Então eu preciso dessa imersão no real para criar um projeto. E nessa pesquisa, longa pesquisa de campo, eu fui conversar com trabalhadores escravizados no norte do Brasil, lá no Pará, no Tocantins. E aí eu fui conhecendo muitos abolicionistas, porque a gente associa abolicionista, né, ao Joaquim Nabuco, aos abolicionistas da época... Os clássicos, né? Os clássicos, da época da Lei Áurea. Só É. que existem os abolicionistas contemporâneos que eu desconhecia, né, desse tema. E conversando com eles, eu via que o olho desses caras, esses homens, essas mulheres, brilhava muito. Eles falavam com verdade. É uma palavra viva. Eu falei, nossa, tem que fazer alguma coisa com esse povo. Entendeu? Eu falei, tem que ser um documentário. Então, eu vou fazer um documentário sobre trabalho escravo contemporâneo. Aí nasce o Servidão. E o documentário é mais leve, né? Mais fácil, enfim, relativamente mais fácil de fazer, porque ficção é muito complexo. Para você ter uma ideia, até agora eu fiz 2 filmes de ficção. As Vidas de Maria e Pureza, que é bem complexo, o roteiro é complexo, levantar recursos é muito complexo. Tudo, filmar é complexo, muito complexo, né? As locações, definição de elenco, são milhares de decisões que você tem que tomar. E aí acabou saindo o recurso do Servidão antes do Pureza. E eu filmei o Servidão. E foi filmando o Servidão que eu descobri, por exemplo, o rádio. O rádio é um elemento importante, o rádio amador, né? O rádio, o intercomunicador, o rádio. As ondas, né? As ondas do rádio é um elemento importante no Pureza. Porque lá você fica sabendo que é uma fazenda grande de gado e não aparece uma cabeça de boi no filme inteiro. Então, essa coisa do cinema, você fala, né, fazenda de gado, dezenas de caminhões de gado e trabalhadores escravizados para, vamos dizer, fazer a capoeira, desmatar, para fazer pasto. Para fazer pasto. E aí o rádio, por exemplo, foi a partir da filmagem do Servidão que eu trouxe o rádio para o roteiro do Pureza. Então, um ajudou muito o outro, né? No lançamento também, porque eu lancei o Pureza, depois fui lançar o Servidão, então já tinha a história do Pureza, que ajudou no Servidão. O Pureza você lança em 2022 e o Servidão em 2025. 24. 24, Isso, desculpa. ano passado. O ano passado. Então, os filmes, eles se retroalimentam, de fato, né? E eu gostei dessa ideia de fazer, quando for fazer o meu próximo filme de ficção, fazer um documentário também sobre o tema, sabe? Eu acho que, de fato, há uma dobradinha... Completa, né? Completa. Eu gostei muito desse gênero, que começou, né, agora com o trabalho escravo contemporâneo. Eu quero continuar. O próximo filme de ficção, eu quero ter o documentário junto. E eu tenho certeza que o documentário vai alimentar muito o roteiro do ficção, né? Então, será que vai sair um filme de ficção do Natterer? Não, do Natterer não. Não? A minha lógica é o contrário. O filme de ficção que eu pensar, eu quero fazer o documentário junto. Mas estou vendo pelo brilho nos olhos que a ideia já está aí, né? A ideia já está aí, já estou desenvolvendo 2 projetos. Não pode contar nada pra gente ainda? Um deles eu posso. Que é para formar uma trilogia da escravidão contemporânea. Eu estou desenvolvendo um projeto com uma equipe maravilhosa de fazer um longa-metragem de ficção sobre o trabalho escravo urbano doméstico.
Tá. A escravidão da empregada doméstica, que é um tema muito forte para o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, capital, interior. É um tema que a gente naturaliza essa escravidão de uma maneira incrível, né? Faz parte da família, aquela coisa quase da família, isso é um clássico. E quando a pessoa está escravizada, ela não tem vida própria, ela vive para sustentar aquelas outras vidas. Então, é um tema muito delicado, né, no Brasil, e eu acho que está na hora de fazer um filme sobre esse tema, porque também, que eu saiba, não tem nenhum filme sobre trabalho escravo doméstico, porque A Que Horas Ela Volta não aborda a escravidão, aborda relações trabalhistas e É diferente, né? social, é um o filmaço, caso ali, sim. é diferente. O Domésticas, que o Meirelles fez também, com o Nando Olival, também não é um filme que aborda de jeito nenhum a questão da escravidão, porque é um recorte, né? Você tem um mundo, né, de cultura, de psique, psicossocial, nesse tema das relações trabalhistas, e a escravidão é um recorte, né? É um segmento, lógico, nem todo empregado doméstico é escravo, óbvio. Eu Tem entrevistei. gente que tem relações justas, né? Comércio justo. Talvez você até já conheça, porque ela está naqueles grupos de discussão da terceira edição do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Eu entrevistei o ano passado, lá no Impacto, a Valdirene Boaventura. Valdirene é maravilhosa. Eu já tive em sessões do Servidão, de debate com a Valdirene. A história de vida dela é uma É coisa... tocante. E ela é uma das pessoas que fala e você vibra com a fala viva. Né? É. Valdirene é um fenômeno. Eu tenho entrevistado empregadas domésticas e lideranças, e algumas que foram libertas, que eram escravas e foram libertas pelas forças. No caso dela, ela tem que fugir 2 vezes, né? Ela é foge, aí ela bate na delegacia. Não, ela encontra policiais na rua. Ninguém dá a menor bola pro caso dela. E aí ela ela tem que voltar pro cárcere. Aí ela foge de novo. A história dela é essa. É cinematográfica, né? É cinematográfica. Ela é uma das pessoas que faz parte do projeto, meu direito. Que legal. Assim, legal, não tem nada de legal nessas histórias, mas que é fundamental trazer à luz o que está por trás desses casos. Né? Exatamente. Está numa inconsciência, né, nacional, e a gente tem que trazer para a consciência para poder... A consciência é o real, né? Você só adquire a consciência no contato com o real. Você agora está finalizando a África Dentro da Gente. E também deve ser lançado esse ano ou ano que vem? A gente ainda está faltando alguns recursos para finalizar, a gente está em plena montagem, é um projeto complexo. Quais são as etapas do filme? De um filme ou desse filme? Não, de um filme, assim. Bom, primeiro você vai desenvolver o projeto, já é pesquisa, texto, é um negócio bem trabalhoso. Às vezes anos nessa etapa. Anos, nossa, o Pureza foram anos. O Pureza, entre a ideia e lançar o filme, foram 12 anos. Caramba. Então, assim, o Natrer foram 21 anos. Nossa. Então é o seguinte, tem que ter vida longa para ser cineasta. Porque é atividade maratonista, né? Sim. E aí, a primeira etapa é você desenvolver o projeto, que já demanda, você não tem recurso, você não tem, né? São poucos editais de desenvolvimento, onde você recebe recursos para fazer a pesquisa de campo, contratar equipe para poder desenvolver o projeto e ter um roteiro, e ter um orçamento, e ter um book de venda, né? Às vezes em mais de uma língua, né? Então essa é a primeira etapa. Por quê? Porque depois, para fazer cinema, você tem que ter recurso. Para fazer o filme, você tem que ter recurso. Porque cinema é uma atividade cara. Depois você vai nessa maratona para conseguir os recursos. Tá ok. Conseguiu os recursos... Bom, aí, de fato, você vai dar os novos tratamentos de roteiro, ou seja, aprofundar a sala de roteiro, realmente dar uma musculatura maior para essa ideia, que já tem lá um start, né? Muitas vezes um primeiro tratamento de roteiro, que está longe de ser o último tratamento. Né? Um filme de ficção, é comum você ter 10, 12 tratamentos de roteiro. Um documentário, às vezes, tem menos, mas também é muito trabalhoso. E é pesquisa, e trabalha, amassa o barro, e moe, moinho. Bom, aí a hora que você tem o roteiro, legal, vamos agora para
adequar esse roteiro ao orçamento e vice-versa, né, para você viabilizar e não acabar os recursos, enfim, para ter a garantia do pé no chão. E aí você entra em fase de pré-produção. Todas as autorizações, né, de locação, de personagens. Se é um filme de ficção, então... Filma na cidade, né? Aí é autorização para fechar rua. Pureza, Enfim. vocês entram em Brasília, né? Nos espaços públicos ali, né? Sim, tudo com autorização, filmando com equipe. Aquela equipe, 80 pessoas. É um negócio meio, assim, que dá até medo de pensar de tão trabalhoso que é fazer um filme de ficção. E o documentário não, você bota numa doblô, assim, entendeu? Todo mundo lá, 4, 5 pessoas, dá para fazer um documentário. Às vezes 3, às vezes 2 pessoas. Né? Mas, no meu caso, eu sempre uso uma equipe de 5, 6, 7 pessoas. Às vezes tem 10 pessoas. Bom, aí vai lá e filma, aí chama produção, né? Pré-produção é a preparação da filmagem, aí a filmagem, que é o período mais caro, porque tem equipe, deslocamentos, logística, material sensível, aluguel dos equipamentos, realmente tem um custo diário altíssimo, né? A ficção muito mais cara do que o documentário. E aí você entra num período dilatado, que é da pós-produção, que é onde você vai decupar todo o material, marcar as imagens todas e entrar em edição. Montagem, que é uma terceira escrita, né? A primeira escrita é o roteiro, a segunda escrita é a filmagem, é a escrita da câmera, e a terceira escrita é a da montagem. Os montadores são autores também, são escritores, importantíssimos, né? E aí vai dar a cara final, a escrita final, que é a montagem. Depois você vai dar uma pátina, uma camada importantíssima, que é a finalização, onde você vai marcar a luz, fazer os efeitos de pós-produção, as artes, né? A abertura, os letterings, tudo isso é arte, né? O roll final, né? Os créditos finais. E aí você finaliza a obra, e a finalização é muito importante, porque ele dá assim, o padrão artístico, sabe, final. Você eleva o padrão artístico nessa pós-montagem, né? A gente chama montagem de offline, ou seja, você está usando o material em baixa resolução. Quando você vai para a finalização, você vai e bota lá tudo em 4K, e é tudo muito pesado, e aí só o material que finalizou lá, que entrou ao final das contas, sei lá, 10%, 5% do que você filmou. Que loucura isso. É uma loucura. Né? Então, a África Dentro da Gente está nessa etapa. A África Dentro da Gente. A gente filmou no Brasil, em algumas cidades do Brasil, onde a África está muito forte, né? Salvador, São Luís, Rio de Janeiro, e São Paulo também. E aí nós filmamos no Mali e no Senegal, pelo lado africano. Que são 2 países assim que eu tenho uma ligação forte, assim, por N motivos. E são países fascinantes, assim, a gente conseguiu filmar o ano passado, foi super complexo, assim, porque é difícil filmar na África, enfim. Cada continente tem as suas facilities e suas difficulties. Né? Se você for filmar nos Estados Unidos, você vai ter dificuldades e facilidades. Na Europa são outro tipo de dificuldade e facilidade. Na África também tem as suas dificuldades e facilidades. No Brasil é a mesma coisa. São diferentes o que te facilita e o que te dificulta. A gente conseguiu lá fazer, foi minha 5ª produção na África, né? A primeira foi em Moçambique, a segunda foi no Benin, depois fiz uma outra no Benin, depois eu fiz uma pesquisa grande no Burkina Faso e no Mali, e agora eu volto para filmar no Senegal e no Mali, né? Mali. E estamos em montagem, né? Bom, e super complexo, porque é um filme que trata de que toda a humanidade tem ancestralidade na África. É uma evidência científica, Sim. mas pouco trabalhada na arte, né, cinematográfica. Então, não sei que filme que trouxe isso, né? E, então, a gente está trazendo isso, né? Porque todos nós temos... Todos somos africanos. Todos somos africanos. A humanidade é africana. Então, e você está falando joga por terra o racismo. Porque... Quando as placas tectônicas se separam, né, e criam os continentes. Antes era tudo uma coisa só, né? Pois é. Eu acho que a energia do Brasil, ela tem muito a ver com a energia da África, de algo que é anterior à humanidade existir, porque a humanidade é recente, ela tem 300 mil anos, né? Os sapiens, né?
E os continentes começaram a separar há 500 milhões de anos atrás. Mas as manchas de petróleo na África são as mesmas manchas de petróleo no Brasil. As manchas de ouro também são as mesmas. Então, ali tem algo muito comum que se separou, mas continua comum. Sim. Então, é algo que antecede a nós, transcende a nós como espécie, mas que está ligado a nós porque nós brotamos disso aí, né? Desse caldo energético, mineral, que também faz parte dessa constituição nossa. A gente é 100% mineral. Nosso corpinho Sim. é 100% mineral. Pega a tabela periódica, né? Tá lá, a gente está lá dentro, a tabela está dentro de nós. É. E então, eu acho que o Brasil tem essa ligação com o continente africano, esse país continental, né? E que eu acho que essa ancestralidade, ela vai além da nossa espécie. Entendeu? Ela antecede a nossa espécie, porque para surgir a nossa espécie, tiveram espécies antes, né? Então a ideia de ancestralidade, ela está muito presente nesse filme, e esse é um filme sobre ancestralidade, assim, eu definiria dessa maneira esse filme África Dentro da Gente. Que é um... Eu acho que o Brasil, que é tão marcado por esse passado africano, por essa presença africana, às vezes reencontra a África dentro de si mesmo, não apenas na outra margem do Atlântico. Sempre foi difícil e é até hoje. Eu carrego minha cor comigo. Eu carrego a lembrança da minha família comigo. Tudo isso é africano, é negro, é preto. Esse apagamento começou porque para você colonizar um povo, a primeira coisa que se faz é apagar a memória desse povo, apagar a sua história. Eu costumo dizer que o racismo era um polvo de vários tentáculos, né? Em toda a estrutura do país, ele está presente. O racismo é um tema que impede a realização de uma política pública que garanta a riqueza de toda a sociedade. Ela é rival disso, antagônica. O racismo brasileiro é um crime perfeito. É como um carrasco. Um carrasco te mata, você não vê o rosto dele. Eu acho que a coisa mais fantástica que a gente pode pensar sobre essas culturas africanas no Brasil é a maneira como elas são capazes de serem dinâmicas, elas são capazes de se transformar a cada novo encontro com referências do continente africano que existem dentro do Brasil. Il y a une perte de la connaissance de d'où nous venons, qui nous sommes. E eu acho que a gente consegue combater o racismo. Eu tenho esperanças. Eu vivo com essa esperança, educando o nosso povo. L'Afrique, c'est la mère des continents des humains, mais l'Afrique est absente. Il est temps que l'Afrique raconte son histoire. É um ato revolucionário ser uma mulher preta no Brasil hoje. É fé, orgulho e gratidão. Na minha visão, nós nunca nem saímos da África. Nós permanecemos na África. Aqui é um pedacinho da África.
que é um tema muito caro para mim, que eu estou pesquisando desde que eu fiz Atlântico Negro na Roda dos Orixás, que eu lancei ele em 1998. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet. Então, ali com esse filme, eu tive uma conexão com essa ideia da ancestralidade que a gente fala pouco, a gente devia aprender na escola a ancestralidade, né? E formar nossos professores para isso, professores e tal. Então, é um tema caro. Eu acho muito necessário da gente entender e refletir e perceber o que é a nossa ancestralidade no momento que a gente precisa repensar o planeta e precisa repensar a noção de eu. A nossa noção de eu foi construída também. A gente acha que eu sou eu porque eu sou, sei lá o quê. Individualista, né? Ou minha orientação sexual, minha profissão, enfim, meu time de futebol, meus gostos. Então, isso é a ponta do iceberg do eu, né? É o que você sabe de você ou se apresenta ao mundo. Mas tem algo que não é visível e que também sou eu, faz parte do eu. E a ancestralidade é uma dessas coisas, que está abaixo, que é muito maior, a parte maior do iceberg, a ponta do iceberg, sabe que é lá 8%. E então acho que para a gente repensar a noção de eu, é absolutamente necessário para a gente mudar esse mundo, faz parte a mudança de perspectiva do eu. Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Para onde vamos tem a ver com quem sou eu. Como agora a gente tem que caminhar infelizmente, vamos ter que encerrar. A gente nem falou da marcenaria, né? A gente nem falou da marcenaria. A última pergunta para essa entrevista, que eu já quero deixar combinado aqui, que você volte quando estiver em São Paulo para a gente falar dos lançamentos, né? Tá legal. Ótimo, obrigado. Onde vai Renato Barbieri nos próximos anos? Continuar fazendo arte, ciência e espiritualidade? Eu acho que o tripé sagrado é arte, ciência e espiritualidade, né? Eu acho que esse é o tripé sagrado, né? Do que eu faço, eu penso assim. Eu me baseio muito na ciência, que é a pesquisa. A arte, ela também tem algo de magia aí, né? Você transformar aquilo em arte, enfim, há algo que se transmuta, né? Que vira um filme, por exemplo, que o filme pode gerar um atravessamento nas pessoas, e pode transformar as pessoas, enfim. Tem algo aí muito importante. E tem algo que é muito transcendente, mas que é jogo, faz parte do jogo, que é player, que faz parte do jogo, que talvez o Harari não leve em conta, por exemplo, que é a espiritualidade, né? Quando eu leio o Homo Deus do Harari, eu vejo... Não, ele só acredita no antropocentrismo, né? Ele acha que o ser humano é o centro de tudo, quando, na verdade, tem outros players, outros que fazem parte do jogo. E que estão, nesse momento... jogando forte. Sim. Então a espiritualidade é isso, né? Que é um tema vastíssimo, muitas vezes insondável, intangível, né? Mas que eu levo em conta para o meu trabalho e para a minha vida, né? E acho que é um tema que a gente tem que incorporar e debater e refletir, estudar, que é, por exemplo, o tema da ancestralidade, que é altamente espiritualizado, né? Ainda mais os nossos... Bom, tanto os nossos povos originários indígenas, né, quanto os africanos. Para ambos, a questão da ancestralidade e da espiritualidade ela não se dissocia deles, né? Não se dissocia. E os europeus, os ibéricos, que também é a nossa matriz, né, original, eles tinham isso. Tinha os povos originários da Europa. O que aconteceu com eles? Foram queimados vivos pela Inquisição. As bruxas. As bruxas. Então, tinha os povos originários. Quem foi queimado são as lideranças dos povos originários europeus, que eram grandes xamãs, homens e mulheres, que sabiam muito. A Europa é um continente também virtuoso, né? Muito potente. Quem já esteve na Europa já sentiu essa energia lá também. E lá eles acabaram com... E aqui
nas Américas, na Ásia, na África, eles não conseguiram exterminar, porque eles não conheciam o território, porque se eles conhecessem, eles teriam exterminado. Então, ainda bem porque aí eles puderam se esconder. Então, tem muito xamã indígena que conseguiu entrar na mata e ficou na invisibilidade. Então, ficaram na invisibilidade, só que eles estão vivos. E agora eles estão voltando. Renato, muito obrigada. Queria continuar, tem muita coisa ainda para a gente conversar. O real inesgotável. Mas o real inesgotável, mas tem a realidade do tempo. Exatamente. aqui. Que para essa entrevista encerrou, mas vamos continuar. Obrigada por ter vindo. Valeu, Regina. Obrigado a você. Muito boa a nossa pelo conversa. Seu interesse no que eu venho fazendo. Obrigado a você. Não, é um trabalho muito especial mesmo e não só para quem está fora do país, para quem não é brasileiro, mas para nós, brasileiros e brasileiras, a gente precisa conhecer a fundo o seu trabalho, porque é vital para a gente saber muitas questões da nossa origem, da nossa história e da relevância da nossa ancestralidade. Né? Obrigado, Regina, pelo apoio, tá? Mesmo. Obrigada também. Você que ficou conosco até agora, preciso agradecer o apoio do Estúdio On 21, da Muti, agência Muti, que criou a nossa marca. E também pedir para você, não se esqueça de seguir o nosso canal. Se você gostou, curta o nosso vídeo, comente, dê sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós e também críticas construtivas são muito bem-vindas. Muito obrigada.